Manifesto da Frente pela Vida pede apuração imediata e responsabilização do governo Bolsonaro por crimes na pandemia de Covid-19. No documento é demonstrada a preocupação com a decisão da Procuradoria-Geral da República de pedir ao STF o arquivamento de eventuais ações criminosas de Bolsonaro. Confira na reportagem de João Miag. A Procuradoria-Geral da República justifica que não há provas e, por isso, quer que o Supremo Tribunal Federal arquive a investigação da CPI da Covid contra Jair Bolsonaro, os filhos, aliados e equipe. A Frente pela Vida se manifestou contra o arquivamento e pede apuração e responsabilização dos crimes de Bolsonaro na pandemia. O arquivamento faz parte dessa linha, de engavetamento geral da República, que é a prática do Procurador-Geral e da sua equipe. Nós temos várias ações de vítimas da Covid no próprio Supremo Tribunal Federal, mantendo vivas essas denúncias e corporificando nas pessoas os crimes do Bolsonaro, dos seus ministros e da sua cadeia de comando. Nossa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal mantenha aberta essa linha de investigação e que o novo governo possa, então, fazer as investigações necessárias em Poder Executivo para subsidiar o Judiciário nessa apuração. Seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. A CPI no Senado acusou Bolsonaro e aliados de incentivar a população a se aglomerar, a não usar máscara, atrasar a compra de vacinas, a não se imunizar contra a Covid e espalhar mentiras, defender tratamento com medicamentos ineficientes para o combate ao vírus e estimular a imunidade de rebanho através da contaminação proposital. As provas são consistentes. Nós, tecnicamente, como Frente pela Vida, ajudamos a alimentar essa CPI com informações, com estudos científicos. A gente achou que era necessário se manifestar neste momento para alertar a sociedade, a própria justiça, o próprio sistema político, esse movimento que está sendo feito para esconder, na verdade, da posteridade, o desastre que foi a condução da pandemia sob o governo Bolsonaro. A CPI, ela pôde colocar ao vivo e a cores para todo o Brasil a responsabilidade pelas mazelas que todos nós sentimos na carne. E a Associação Vida e Justiça colaborou com a CPI, principalmente na visibilidade das vítimas que na reta final fizeram uma grande diferença ao colocar para toda a sociedade brasileira a dor e a extensão dos crimes cometidos, e também com as recomendações. Portanto, nós achamos que a CPI fez um belíssimo trabalho e não pode ser ignorada agora. O pedido de arquivamento é um desrespeito com as milhares de mortes evitáveis, os sequelados e os familiares das vítimas, todos afetados por ações e omissões de Bolsonaro e aliados, segundo a Frente pela Vida. É necessária a continuidade da investigação para que os criminosos sejam punidos e os danos às vítimas sejam reparados. Especialistas reforçam que não pode haver impunidade. Nós não temos sociedade no mundo que tenha passado por genocídios da proporção que nós vivemos no Brasil e consiga se reconstruir sem uma justiça de transição. Sem esse esforço de garantir memória, não é possível empurrar essas 700 e tantas mil famílias que perderam seus entes queridos para debaixo do tapete, nem os mais de 30 e poucos milhões de brasileiros e brasileiras que foram contaminados nessa parceria que o Bolsonaro estabeleceu com o vírus. Como foi de dramático, de terrível, a gente tem que sentar uma posição assim silenciosa, passiva, vendo esse período que a gente tinha 3.000 mortes por dia, abrir covas coletivas para enterrar pessoas, e hoje a gente sabe, inúmeros estudos mostram que 400.000 vidas, aproximadamente, poderiam ter sido salvas se o governo trabalhasse de outra forma. Então, esse é o motivo principal da nossa indignação ética, moral, política, de não deixar que isto vá para o esquecimento.